Olá, pessoal. Mais uma semana do nosso Agrifato Cast. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, em como a gente conseguir sobreviver e alcançar ali uma perenidade em um mercado que não para de oscilar. A gente vem falando sobre isso, a gente está vendo uma volatilidade muito grande. E hoje, para falar um pouco sobre esse assunto, a gente está recebendo aqui o professor Patrick Lopes, da Universidade Federal de Lavras. O professor ele tem aí 25 anos no mercado financeiro, assessorando produtores rurais e atualmente está como coordenador do projeto AgroRed no Ciagros e coordenador do curso de gestão de agronegócio da UFLA. Professor, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui com você hoje para falar um pouco mais sobre esse assunto que é muito importante atualmente, principalmente na fase que estamos vivendo. E eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre esse projeto de AgroRed, o que motivou a desenvolver esse projeto, como que funciona. Beleza, obrigado, Isabela, obrigado, Aline, Raul, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui participando com vocês, né? Eu acho o trabalho de vocês um trabalho muito legal, um trabalho que tem sido primordial aí em apoio aos produtores rurais, na consultoria aos produtores, então, para mim, me sinto muito honrado de estar aqui e agradeço pelo convite. Bom, o projeto AgroRed é um projeto que ele está sendo desenvolvido dentro do CIAGROS, que é o Centro de Inteligência em Agronegócios, do Departamento de Gestão do Agronegócio aqui da Federal de Lavras. Então, dentro do departamento nós temos esse centro de inteligência e eu estou coordenando o projeto AgroRed. O projeto AgroRed, o objetivo dele é justamente, né, em conjunto ali, alunos, professores e profissionais do mercado, a gente desenvolver todo um processo aqui de apoio ao produtor rural na parte de gestão e comercialização. Então, a gente sempre defende que é importante um tripé, né, para apoiar o produtor, né, para que o produtor faça uma boa comercialização, que é justamente a parte de cenários, depois a parte de educação, de formação, né, que a gente chama de orientação, e a parte de prescrição, que é você conseguir levar uma orientação efetiva de comercialização para o produtor. Então, no AgroRed, a gente tem uma equipe que é formada já por diversos profissionais, onde a gente busca justamente isso, fazer o acompanhamento de cenário, subsidiar o produtor, levar formação para ele e levar orientação também, levar racionais de proteção para o produtor. Aqui eu estou também à frente aqui, junto com a professora Caroline, na coordenação do curso de gestão do agronegócio, estou como coordenador adjunto, e a gente junto aqui faz essa coordenação do AgroRed. O que, que nos levou, né, a montar esse projeto? Justamente conseguir levar na formação dos nossos alunos a algo mais ligado realmente ao dia a dia do mercado e principalmente conseguir levar para o produtor rural algo que realmente seja útil para ele no dia a dia. Como vocês comentaram antes, eu trabalhei 25 anos no mercado financeiro, assessorando produtores rurais na parte de gestão, de governança, de comercialização, e uma grande dor que a gente sempre percebeu era a dificuldade do produtor em conseguir receber de uma maneira ali rápida essa orientação para poder fazer uma boa comercialização. Então, o que nos motivou é justamente conseguir levar mais profissionais para o mercado em relação a esse conhecimento e levar essas informações para o produtor de uma maneira mais rápida e mais isenta. Que bacana, hein, professor? Muito bom conhecer esses programas. E assim, a gente costuma falar bastante aqui na Grifato Cash sobre volatilidade, né? E se não Uhum. fosse essa bendita palavra, a gente nem estaria aqui. Muito pelo contrário, todo mundo ia estar rico e despreocupado, Ia não estar ia estar fácil, né? perdendo cabelo, perdendo sono, com esse boi, esse milho, essa soja subindo e descendo. Exato. E assim, nos seus anos de experiência, até à frente do projeto AgroRed, o que deixa esse mercado tão nervoso? Quais são esses fatores que implicam nessa volatilidade? Legal, legal. Primeiramente, Raul, assim, ótima pergunta, né? Eu acho que é muito importante a gente sempre relembrar e reforçar que a volatilidade é a única certeza que a gente tem de que vai acontecer, né? Ah, vai acontecer guerra, não sabemos, vai acontecer de cair oferta, de aumentar o preço, é muito difícil saber, mas o que a gente sabe é que vai ter volatilidade, né? E a volatilidade, quanto mais o mundo vai ficando complexo, o mundo cada ano fica mais complexo, né, mais difícil da gente entender, ele vai nos trazendo cada vez mais volatilidade. No momento, eu entendo que existem alguns fatores que são bem importantes que estão causando mais volatilidade. Além da gente ter sempre a questão climática, que é importante, e à medida que a gente vai tendo algumas mudanças climáticas, algumas mudanças vão ficando um pouco mais extremas, isso vai fazendo um impacto muito grande em janelas de plantio, vai impactando
muito planejamento de safra, então isso traz mais volatilidade. A gente já não tem um clima tão previsível, né? Não que ele fosse tão previsível, mas é menos imprevisível ainda ultimamente, porque a gente tem realmente algumas mudanças que vão acontecendo e que vão trazendo surpresas. Mas no momento atual, a gente ainda tem toda essa questão geopolítica. A geopolítica tem se tornado muito mais complexa, né? Nos últimos anos, a gente vinha de um mundo em que a geopolítica havia se organizado um pouco e existia um certo equilíbrio. Agora a gente vem com uma mudança estrutural na geopolítica bem grande. Então a gente está vendo aí diversas guerras ocorrendo, a gente vê agora toda essa crise no Oriente Médio. Isso traz muita volatilidade, porque traz uma insegurança em relação a cadeias, né, de produção, em relação à logística, né, em relação a preço de petróleo agora no momento. Então tudo isso traz muita insegurança para o mercado, causando muita volatilidade. Um outro ponto interessante também é que a gente está num momento em que, na maioria das commodities, nós estamos com uma boa produção, uma boa oferta. Então a gente tem relativamente ali um mercado muito calmo, muito bem equilibrado no que se refere, olha, temos oferta disponível. Isso parece ser bom, e é bom em alguns momentos. Mas quando a gente olha para longo prazo, isso causa muita volatilidade. Quando você tem alguma surpresa muito grande. Então, quando você tem uma oferta muito boa, que está suprindo a demanda, pequenos problemas não assustam o mercado. Ah, atrasou um pouco o embarque no porto no Brasil. Ok, a gente tem oferta disponível, isso não vai ser um problema. Um outro ponto também importante, quando a gente pensa agora o que traz volatilidade, é justamente a gente ter uma situação onde a oferta está relativamente tranquila. No curto prazo, isso é muito bom, porque pequenos problemas não assustam o mercado, porque você sabe que tem uma boa oferta. Mas quando acontece algo mais grave, tipo uma guerra, o mercado precisa reprecificar o que está acontecendo. E aí você acaba tendo alguns picos de volatilidade. Então, quando você tem um cenário também dessa maneira, essas surpresas, tipo guerras que surgem de repente, acabam trazendo mais volatilidade, ainda porque é necessário que os fundos se reposicionem, que os compradores se reposicionem. Isso acaba trazendo alguns picos ali nos preços. Professor, a gente costuma também falar bastante aqui, né, que além de todos os quesitos de oferta, demanda, é, cenários externos, na pecuária a gente ainda tem mais o ciclo pecuário para ficar de olho, né? Então, assim, é muita coisa que realmente não vale a pena ficar exposto, né? Oi, vocês que travaram aqui para. Oi, Raul, desculpa que você que Oi? travou para mim aqui agora, cara, eu não te ouvi na pergunta. Se você puder Não, começar eu de novo. só É, complementei um pouco o raciocínio, porque além de tudo, principalmente na pecuária, né? Além de todos esses fatores, quando a gente vai dar palestra, vai conversar com o produtor, a gente fala que uma coisa você pode ter certeza, que realmente alguma coisa vai acontecer é, dentro de 3, 4 meses, e que além de tudo, de anos em anos, a gente tem a ação do ciclo pecuário ainda. Então, esse ano, por exemplo, a gente acredita ser um exato, deles, né? exato. Professor, agora, quando o senhor fala de cenário, a gente viu que o clima pode causar muita volatilidade, essa questão geopolítica e até mesmo a oferta e demanda. Quais são os instrumentos que o produtor ele pode usar para fazer a proteção em meio a esses cenários que a gente nunca sabe o que pode acontecer e como eles funcionam exatamente? Perfeito, Aline, ótima pergunta. Olha, existem diversos instrumentos que o produtor pode usar, né? Agora, uma coisa que é muito importante a gente ressaltar é que não tem um instrumento que seja o instrumento perfeito. O professor precisa, o produtor ele precisa principalmente, né, trabalhar uma estratégia de comercialização e trabalhar uma matriz de ferramentas, um conjunto de ferramentas. Essas ferramentas, qual é que eu destaco sempre que é muito importante, que é de fácil utilização, são as opções agropecuárias. Então, o produtor poder, né, trabalhar com uma put, que é uma proteção contra a baixa do preço, né, um seguro que ele pode fazer de certo modo. Ele pode trabalhar, então, as opções agropecuárias, ele pode então, quando ele trabalha um contrato a termo, ele já consegue antecipar na atividade. Na prática do dia a dia, né, em que pese não ser necessariamente um derivativo, mas ele pode usar como prática de comercialização, eventualmente na compra de insumos, o barter. Então, o produtor ele vai poder utilizar diversas ferramentas. No caso da opção, eu defendo muito ela, porque ela é muito simples de ser entendida e o produtor consegue, né, fazer uma estratégia bem interessante com ela, que é se proteger da baixa e, eventualmente, se houver uma alta de preço, ele ainda consegue participar dessa alta. A opção, a put, é como se fosse um seguro de carro. Você paga por um prêmio,
né? E se por acaso você precisar exercer, né, o seu sinistro, seja a queda do preço, você está protegido. Será? Não, não precisei, o preço não caiu. Ok, você pagou por um seguro, não precisou utilizar, o que é bom, né? Mas você já está protegido. Então, as principais ferramentas que eu destacaria são essas: trabalhar as opções agropecuárias, trabalhar o mercado futuro para já antecipar a proteção de margem, e muitas vezes trabalhar o mercado a termo, onde você também tem um efeito interessante, como no mercado futuro, e já protege a sua margem. Mas lembrando sempre, não existe uma ferramenta que seja a ferramenta única ou perfeita. O saber usar essas ferramentas em conjunto é que traz uma boa estratégia de comercialização. Ótimo, professor. E principalmente agora, né, nesse momento que a gente está vivendo, que a gente vê mais volatilidade, até você comentou, é muito importante prestar atenção ali nessas formas de proteção, de comercialização. E quais são os erros mais clássicos que você vê na hora de fazer o hedge? Muito boa pergunta, Isabela. Olha, o principal erro que eu destaco sempre para os produtores e sempre para a nossa equipe, que a gente conversa muito, acho que o principal erro que a gente tem que chamar atenção é os produtores, muitas vezes, o mercado, subestima o uso das estratégias de comercialização. Então, subestimar a estratégia de comercialização é um erro. Deveríamos considerar ela, assim como a gente deve se preocupar com a gestão de custos, assim como a gente deve se preocupar com a gestão financeira, assim como a gente deve se preocupar com a adubação da lavoura. Porque a estratégia de comercialização, você ter uma estratégia de comercialização, ela permite que no longo prazo, já tem estudos que mostram isso, que no longo prazo você tenha uma receita estável. Então você tem perenidade na atividade. Quando você não tem uma estratégia de comercialização, eventualmente você pode até comercializar muito bem, mas você consegue fazer isso um ano. De repente, nos 3 anos seguintes, você não faz bem. No longo prazo, isso te tira da atividade. Isso já está aprovado por estudos que a estratégia de comercialização no longo prazo ela te mantém na atividade, porque você tem uma garantia da margem. Um outro erro que é bem importante da gente destacar é focar no preço e não focar na margem. E o produtor, naturalmente, todos nós, como seres humanos, a gente se ancora, é um viés psicológico, né? Então, muitas vezes a gente se ancora nos preços, né? E isso é um erro, porque a gente não deveria estar olhando necessariamente para o preço de um produto, mas o quanto o preço dá de margem na nossa atividade. E se a gente já tem um preço que dá uma margem legal, não tem por que não vender. Então, o foco ele tem que ser na margem da sua atividade. A sua atividade já tem que ser lucrativa. Se ela está dando um resultado positivo e é uma margem que te atende, não tem por que você ficar focando muito se o preço vai subir mais, se vai subir menos. Você foque na margem. Então, esse é um erro, focar muito no preço. Um outro erro também que a gente poderia destacar é que mesmo que você foque no preço, aí você não deve ficar tentando acertar o pico de preço também. Porque você dificilmente vai acertar o momento exato em que o preço chegou no máximo. E o produtor, quando faz isso, muitas vezes ele perde a janela correta. Ele fica esperando o preço subir, quando vê o preço começa a cair, ele perdeu a janela, ele perdeu a oportunidade. Então, esse é um ponto bem importante assim que eu destacaria para o produtor. Para aquele produtor que já quer trabalhar a estratégia de proteção, também tem um erro que eu destacaria, que é procurar fazer hedge nos momentos de volatilidade. Então, se eu resolvo comprar, por exemplo, uma opção quando o mercado já está aquecido, já está volátil, ela vai estar cara. É como tentar fazer um seguro de carro no meio da enchente. Não vai resolver, vai estar caro. Né? Então, o erro é deixar de fazer a estratégia ou a compra do derivativo no momento de calmaria. É no momento de calmaria que tem que comprar. É no momento de calmaria que você tem que fazer a estratégia. No momento que fica tudo agitado, fica tudo caro. Né? Então, esse é um erro também que eu destaco, que a gente sempre chama a atenção do produtor. Ó, aproveite os momentos de calmaria justamente para comprar a sua opção. É a hora que ela vai estar barata. Professor, realmente. Pode seguir, Raul, desculpa. Eu pensava que você ia falar isso. Mas, Vocês conseguiram professor, pegar minha resposta ou travou? não, conseguimos sim. Conseguiu? Ah, Não, o professor, a gente tem observado, que você falou desse momento de calmaria, né? Mas uhum, atualmente a gente não tá tendo calmaria nenhuma, a gente tá tendo muito pelo contrário, só mar agitado e tempestade. E principalmente, assim, conflitos externos. Então a gente viu agora o conflito no Oriente Médio, que desencadeou diversos problemas, né? Gerando até boatos de greve aqui, por exemplo. uhum, Mas como conflitos, por exemplo, do Oriente Médio,
os preços subiram, obviamente, para diversas commodities, né? E Uhum, como que o produtor ele poderia ter se posicionado antes dessas altas? E assim, faz sentido ele montar alguma posição agora? Sei que cada mercado é um mercado, né? A gente uhum, costuma falar, olha, muitas vezes num mar agitado como o qual, não é tão interessante a gente montar alguma posição. uhum. Qual que é a sua opinião com relação a isso? Bom, é como você falou, Raul, o mercado está sempre volátil, está sempre agitado, né? Por isso que é muito importante o produtor definir uma estratégia, né? Quando eu falo definir uma estratégia, às vezes é uma coisa simples mesmo. O produtor precisa, dentro da sua atividade, definir com a equipe dele qual é a política de comercialização dele. Ele tem uma política de comercialização, qual é a margem que ele quer trabalhar. E a partir disso ele começa a definir uma estratégia e começa a executar essa estratégia. Então, o produtor que travou antes, né, ele já acertou por estar tendo uma estratégia. Se ele já estava protegido antes de estourar o conflito agora e a volatilidade ficar ainda maior, ele já estava protegendo a sua margem. Então, muito produtor pode falar, poxa, mas eu me protegi, aí veio a guerra e o preço melhorou mais. Isso não quer dizer que ele estava errado, quer dizer só que ele estava protegido. Se ele fez uma put, por exemplo, ele estava protegido da queda e conseguiu aproveitar agora esses aumentos, esses repiques de preço. Mas ele ter uma estratégia é o que ajuda ele a se manter na atividade. Então, o produtor que estava fazendo isso antes, que poderia ter se protegido antes, ele fez a estratégia correta, ele garantiu a margem dele e agora ele está aproveitando para colocar um pouco mais de margem no bolso, porque agora ele aproveita os repiques. Um outro ponto também que o produtor poderia ter feito e que a gente muitas vezes se esquece é que a gente pensa muito na venda do produto, mas o produtor deveria ter se protegido em relação a custo. Então, ele se protegeu em relação ao alto do dólar e, eventualmente, ao preço do combustível, ao preço dos insumos. Como que ele fez a estratégia dele de proteção de custos? Porque agora a gente começa a ver uma disparada no custo dos fertilizantes, por exemplo. E o produtor poderia ter se protegido antes. Ele poderia ter protegido, eventualmente, a compra dele de fertilizantes. Então, estratégias de proteção de preço também se referem ao nosso custo de produção. Então, essa é uma estratégia que ele poderia ter feito antes de chegar no momento, eventualmente, de estresse. A gente sabe que é muito provável que, eventualmente, ocorra algum problema no Oriente Médio. E a gente sabe que é muito provável que isso afete o preço de fertilizante. Então, ter uma estratégia de proteção de custo também é sempre importante que a gente tenha dentro da nossa estratégia. Então, eu acho que antes dessa crise toda, eu acho que o produtor poderia ter protegido um pouco mais seus custos, né? E aquele que estava protegendo a sua comercialização já estava fazendo a coisa certa. Agora, o que ele pode fazer neste momento? É aproveitar este momento para, eventualmente, fazer comercialização em repiques de preço. Então, ele pode aproveitar alguns repiques no preço da soja, eventualmente, do milho, o café, a gente está vendo aí com repique, e aproveitar para ir travando, fazendo pequenos travamentos de 10, 15% no máximo da sua safra, aproveitando essas janelas, porque ele começa a pegar esses repiques e formar o preço médio. Uma outra coisa interessante que a gente está tendo, para a safra 27, a gente está tendo boas oportunidades de travamento. A gente tem visto preços aí que chegaram a bater aí cotações muito interessantes já para o ano que vem. Então, por que já não aproveitar e travar uma parte da próxima safra, já fazer a proteção da margem futura? Porque a gente vai ter ainda alguma volatilidade, isso vai permitir repiques de preço, e esse é o momento dele entrar e aproveitar, já protegendo a próxima safra também. Bacana. E continuando sobre proteção, Patrick, como que a gente pode pensar numa proteção a longo prazo? Por que que isso acaba sendo importante quando a gente fala de governança e sucessão patrimonial para o produtor? Muito bom. A gente hoje, se a gente for considerar um grande desafio que os nossos produtores rurais têm, é justamente a parte da governança familiar, né, da proteção de patrimônio. E como que uma boa estratégia de proteção de preço ajuda na governança? Quando você começa a trabalhar dentro da propriedade uma política de comercialização, uma estratégia de comercialização e começa a fazer uma comercialização que usa mecanismos de proteção de preço, a gente está profissionalizando mais a gestão. E isso tudo é um caminho para melhorar a governança. A partir do momento que a gente começa a ter indicadores, começa a ter números a serem analisados, você consegue plantar a base para depois você implantar processos de governança. Então, você depois consegue criar reuniões de sócios, você consegue criar reuniões de conselho de família, que são mecanismos importantes de governança. Então, a proteção de preço, ela te ajuda a melhorar a gestão, ela te ajuda a profissionalizar a gestão. E isso ajuda muito depois na hora que você vai organizar um pouco mais a governança da atividade, na hora que você vai organizar a gestão. O que é a governança? É você definir quem faz o quê e quem decide o quê na propriedade.
Se você tem alguém que já faz a estratégia de comercialização, você começa a ter alguém que tem esse papel. E isso é uma ótima porta de entrada para sucessores. Quando a gente considera que muito produtor rural ainda não entende muito bem o mercado de derivativos, muitas vezes o filho dele, ou o neto, ou o sucessor, já gosta mais do assunto. E aí, muitas vezes, é uma ótima maneira do sucessor entrar na gestão da atividade. É falar, olha, eu posso ficar responsável por fazer a estratégia de comercialização, de eu conduzir isso. Então, ele ajuda na governança, porque ele ajuda justamente nesse processo de preparação do sucessor. É um ótimo tema de entrada para um sucessor. Além disso, tudo isso também faz com que a atividade fique mais atrativa para o próprio sucessor. Uma atividade mais organizada, que é mais previsível, facilita também aquele desejo do sucessor de cuidar dessa atividade, que às vezes é uma dificuldade que os produtores têm, né, de fazer os seus filhos quererem cuidar da atividade. Quando você consegue organizar melhor a propriedade, você também torna ela mais atrativa para os seus sucessores. E é algo que a gente está vivendo atualmente, né, professor? Agora mais do que antes. Esse momento de sucessão está acontecendo em diversos grupos, diversas fazendas de grandes tamanhos, inclusive. Exato, exato. Sim. Professor, além desse cenário, a gente vem enfrentando ali uns juros mais altos, né? O crédito está ficando cada vez mais caro e o RED ajuda a conseguir um financiamento melhor. Como que isso pode auxiliar? Isabela, realmente, hoje o crédito está mais caro, né? E a gente tem um cenário em que esse crédito mais caro, obviamente, dificulta um pouco mais a concessão de crédito, aumenta um pouco mais a exigência dos bancos para conceder crédito, mas nós temos um cenário também que, além de juros altos, a gente tem um cenário de aumento de inadimplência. Então, os bancos estão sofrendo bastante com o aumento da inadimplência no setor rural. Para agravar tudo isso, ainda veio um grande aumento dos pedidos de recuperação judicial. Todo esse cenário faz com que os bancos fiquem muito mais restritivos na hora de conceder crédito. Então, além de ser um crédito caro, é um crédito que está mais difícil de pegar também. Os bancos exigem mais garantias, estão com mais receio, né? E é normal, isso é normal no sistema financeiro, o banco ficar com um pouco mais de receio em momentos em que tem mais risco. Quando a gente trabalha a proteção de preço, a gente está, de certo modo, mostrando para o banco que nós temos uma gestão mais profissionalizada. Né? Então, isso para o banco, quando ele está analisando, ou para qualquer outra instituição que esteja emprestando dinheiro, né, dá uma tranquilidade maior saber que o produtor tem uma gestão mais profissional. Além disso, se a gente mostra para para uma instituição financeira ou para alguém que vai conceder crédito, olha, eu já tenho 50% da minha safra protegida. Isso dá uma tranquilidade, porque você mostra que, olha, 50% da sua receita já está, de certo modo, garantida. Então não tem um risco de eu não vender, não tem um risco de eu vender com preço ruim, eu já estou protegido, 50% do meu faturamento já está protegido. Então isso para quem vai emprestar dinheiro dá muita tranquilidade. Então mostrar para uma instituição que você tem uma estratégia de proteção de preços, que você tem uma governança melhor, isso é muito melhor na análise de crédito, isso facilita a análise de crédito. Eventualmente pode até fazer que o seu crédito fique mais barato, porque você também tem um poder de barganha, você mostrar, olha, eu tenho uma gestão muito boa, eu tenho uma governança muito boa, tem como a gente melhorar esse custo desse crédito? Então, a proteção de preço, ela te ajuda a mostrar o quanto você é mais estável, mais seguro para que uma instituição possa te emprestar dinheiro. Muito bom, professor, mostrando aí que o RED ele te auxilia de várias formas e a importância, né, de você praticar ali no seu dia a dia. Exato. Ô, professor, e assim, na sua opinião, né? O que tá ficando para trás? Porque, falando mais na pecuária de corte, o que a gente tem observado? Indicador zootécnico, ele já não é mais uma novidade para ninguém. Então, todo Uhum. mundo hoje em dia sabe o que é uma eficiência biológica, sabe como calcula aí uma conversão alimentar, na ponta da língua, muitas vezes, quantos quilos de matéria seca o animal está comendo, ou quanto custa esse quilo da matéria seca. Então, assim, eu acho que indicadores zootécnicos e até indicadores econômicos já não é mais uma novidade para ninguém, né? Mas, assim, qual que é a cereja do bolo mesmo que está faltando, sabe? Na sua opinião, né? Você tem razão, Raul. Quando a gente olha para os aspectos de produção, o agro brasileiro é exemplar. Nós somos referência no mundo, né? Seja na pecuária, seja na agricultura. Eu acho que isso a gente, no nosso agro, fez o dever de casa e nós somos referência. O que a gente está deixando para trás? Justamente, talvez, alguns aspectos da gestão, né?
E aí entra muito, acho que três pontos importantes. Um é a própria gestão econômico-financeira. Então, por mais que a gente tenha alguns indicadores econômicos, ainda tem muito para evoluir, ou seja, trabalhar melhor os indicadores econômico-financeiros, trabalhar melhor realmente o fluxo financeiro, a gestão financeira, isso ainda precisa evoluir bastante. Em linha com isso, aí tem os outros dois pontos que eu entendo, que é justamente a gestão da comercialização, que é, né, relacionado àquele erro que eu comentei anteriormente. A gente subestimar a importância da gestão da comercialização. Ainda precisamos evoluir mais na gestão da comercialização, é ter mais estratégia, é trabalhar isso realmente de uma maneira mais intensa dentro da atividade. Né? Então a gente precisa, o produtor está deixando isso para trás, olhar mais, olha, eu preciso ter uma estratégia de comercialização, eu preciso melhorar melhor a minha comercialização, eu preciso proteger mais preço. Isso é um ponto que o produtor ainda está deixando para trás. E o terceiro ponto, que é justamente a parte de governança, né, que é a gente organizar melhor a governança familiar, a governança da atividade, a governança corporativa. Ou seja, é definir papéis, é definir, criar um conselho de administração quando necessário. No caso dos produtores rurais, que são famílias, né, a gente está falando de uma agricultura em geral, que são as famílias, né, que estão envolvidas na atividade. Como é que está ali organizado a parte da sucessão? Como que está organizado o conselho de família? Né? Quem que efetivamente é o sucessor? Porque tem uma diferença entre você ser o herdeiro e você ser o sucessor. Como nós estamos preparando o sucessor? E como que o herdeiro vai lidar com o fato dele ser herdeiro apenas? Né? Então, tudo isso tem que ter preparação, para isso tudo existem técnicas. Então, trabalhar a governança também é algo que a gente está deixando passar, a gente precisa ficar atento a isso. Né? Por quê? Porque isso é o que vai dar base para fazer depois um bom planejamento sucessório. Fala-se muito em planejamento sucessório no agro, mas às vezes se esquece da governança. Sem governança, o planejamento sucessório não vai dar certo. Ele pode ser simplesmente uma maneira de você às vezes não pagar tanto imposto, você conseguir ter uma eficiência tributária, mas você talvez não consiga fazer a sucessão da maneira correta se não tiver a governança. Então, em resumo, acho que são os três pontos: gestão econômico-financeira, gestão da comercialização e a governança corporativa e familiar. São três pontos que a gente precisa estar mais atento a eles. Não, perfeito, professor. Professor, ainda olhando aí para dentro da fazenda, para o produtor, quais são os principais pontos que ele precisa ficar de olho, que pode mexer no resultado da fazenda? Quais são os principais indicadores? Acho que é fundamental, por incrível que pareça, a gente ainda fala muito de custo de produção, né? Então, é uma coisa que, poxa, Patrick, mas vai pensar em que a gente tem que preocupar com custo? Tem que preocupar com custo, mas com maneira até com mais inteligência de dados. Ou seja, qual é o nosso custo por hectare? Qual é o nosso custo por talhão? O que, que é realmente o que compõe esse custo? Como que a gente pode trabalhar ele? Então, indicadores, usar mais dados, usar mais tecnologia para ter a noção melhor desses custos. Mas há outros indicadores que são importantes também, que são os indicadores financeiros, e isso muitas vezes a gente não vê em muitas propriedades. Qual que é o seu índice de alavancagem? O quanto você está endividado em relação ao seu faturamento? Né? Qual que é o seu índice de liquidez? Como que isso está impactando o seu fluxo de caixa? Qual que é o seu nível de cobertura da dívida? Ou seja, né, como que você hoje está em relação ao que você tem que pagar de dívida naquele ano? Esses índices financeiros, que são comuns em empresas, muitas vezes a gente não vê na propriedade rural. Então, esses indicadores econômico-financeiros são indicadores que fazem diferença na atividade, porque eles vão permitir que você consiga visualizar melhor o seu fluxo de caixa, a sua capacidade de pagamento. Hoje, se a gente olhar os problemas que o agro vem passando, principalmente em relação à inadimplência, eles não são problemas de produção. Tirando uma ou outra região que teve problema de seca, que teve alguma quebra de safra, de maneira geral, o problema não é de produção. A maioria dos produtores produziu bem. O problema é financeiro, é de fluxo de caixa. O produtor muitas vezes está alavancado e aí não está conseguindo pagar tudo aquilo que teve que pagar, ou ele se mobilizou muito, né, comprou área, tudo, e agora não consegue pagar o que tem que pagar. Então, são problemas de fluxo de caixa. Então, indicadores que ajudem a gente a visualizar melhor o fluxo de caixa são indicadores que fazem a diferença. Isso é a diferença hoje entre um produtor que produz bem e um produtor que produz bem e sobrevive. É você ter indicadores financeiros que te ajudem a olhar a atividade melhor. E, obviamente, aí para isso, tem que usar mais dados, tem que usar um pouco mais de tecnologia, de gestão, software de gestão, isso tudo ajuda muito. Isso é o que eu sempre falo, é o que vai fazer a diferença entre a sua perenidade. Talvez você até esteja produzindo muito bem, mas você é perene, você vai conseguir se manter na atividade nos próximos 30, 40, 50 anos, a gestão é o que vai fazer a diferença. Muito bacana, show de bola.
Muito obrigada, professor Patrick, pela participação. Foi um prazer ter você aqui. A gente conversou sobre assuntos muito importantes, sobre a importância do produtor se proteger, né? Principalmente nesses momentos de volatilidade. E onde o pessoal encontra mais sobre o seu trabalho, sobre o projeto que você está coordenando? Bom, Aline, obrigado, eu que agradeço, né? Para mim é um prazer estar aqui. Olha, quem quiser mais informações, quiser conhecer o nosso trabalho, pode acompanhar o projeto AgroRed e o Ciagros nas redes sociais ou no site ciagros.com.br, né? Além disso, pode conhecer aqui, quem quiser entrar no site da Universidade Federal de Lavras, o curso de gestão do agronegócio. Ali a gente também tem informações, mas no site do Ciagros vão ter várias informações e aí, né, pode entrar em contato conosco também. Eu estou sempre à disposição, tá? E aí vocês conseguem acompanhar o nosso trabalho, tá? A gente está formando aqui, junto ao Ciagros e no projeto AgroRed, justamente uma linha de frente que aí com o objetivo de dar mais segurança aí para o nosso agro, para ajudar o nosso produtor e, obviamente, sempre em parceria com vocês, como, né, aí da Agrifato, com vocês que estão aí no mercado, no dia a dia com o produtor, sempre em parceria com vocês, justamente para a gente ajudar o nosso agro a estar evoluindo cada vez mais. Agradeço muito pela oportunidade. Obrigado. Obrigada, Patrick. Até a próxima. Até. Obrigada, professor. Foi um prazer ter aqui você, tá bom? Até a Muito, próxima. muito obrigado, professor. Foi muito bom o bate-papo aí e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigado.